Sejam todos muito bem-vindos, canal Química em Questão. Eu sou o professor Leandro. Esse que é um projeto de estudo da química que funciona aqui no YouTube com esse canal e também na página do Facebook de mesmo nome, Química em Questão. Para quem quiser seguir, eu vou deixar o link aqui na descrição, certo? Vamos lá, esse é o nosso segundo vídeo no canal sobre o assunto coeficientes estequiométricos, balanceamento de equações. No vídeo anterior eu dei uma aulinha sobre esse assunto, trazendo teoria, conceitos, exemplo, dicas de como a gente faz o balanceamento, e agora eu vou resolver aqui junto com vocês uma questão, tá? Esse assunto que é muito importante por ser a porta de entrada para você conseguir resolver as questões de estequiometria. Sem dominar isso daqui, você não vai progredir, tá? Então é bem importante mesmo. E aí você que está chegando agora pode escolher então se fica com a gente nesse vídeo para acompanhar a resolução dessa questão, ou se você vai dar uma pausa nesse momento, vai procurar o vídeo anterior aqui do canal com a aula sobre coeficientes estequiométricos, tá? Se você quiser, fica até o final. Depois você pode pegar a aula também no card que eu vou deixar no final aqui desse vídeo, tá? Que é justamente do vídeo anterior do canal. E também, se você está conhecendo agora o canal, deixa o seu like no vídeo, compartilha, se inscreve, ativa as notificações, deixa aí nos comentários qual é o assunto mais importante da química para você agora, de repente onde você tem mais dificuldade, para que eu possa te ajudar nos próximos vídeos, beleza? Então vamos nessa. Olha só, vamos resolver essa questão aqui, que já apareceu em vestibular da UFMG. Vai dizer assim para nós: a equação CaOH2, que aqui é o hidróxido de cálcio, mais H3PO4, ácido fosfórico, como reagentes, né, nessa reação vão produzir Ca3PO42, que é o fosfato de cálcio, mais H2O, água. Então aqui a gente tem o primeiro membro, que são os reagentes, e o segundo membro, que são os produtos. Nos reagentes nós temos, então, hidróxido de cálcio mais ácido fosfórico, e nos produtos, fosfato de cálcio e água. Se vocês observarem, essa é uma reação de neutralização. Então, só uma observação a mais aqui. Que tipo de reação química é essa? Neutralização. Base mais ácido, gerando como produtos sal e água, né? E aí, a equação, então, que segue aqui, não está balanceada, conforme diz o enunciado. Balanceando-a com os menores números inteiros possíveis, a soma dos coeficientes estequiométricos será, então, o que a gente tem que fazer? Balancear a equação e depois somar os coeficientes e vai dar um desses números aqui apresentados nas alternativas, certo? O que é balancear a equação? A gente precisa lembrar de que o número de átomos é constante na reação química, ou seja, o número de átomos de cada elemento que eu tenho quando eu coloco os reagentes vai ser o mesmo número na formação dos produtos, tá? Por quê? Não vai aparecer átomos durante a reação e nem sumir. O mesmo número de átomos inseridos como reagentes tem que ser o de produtos também, no final da reação, tá? Então, isso que é o balanceamento. Nada se perde, tudo se transforma. Uma reação química é uma transformação. Então, a gente vai colocar uma quantidade de cada elemento aqui e essa mesma quantidade aparece nos produtos, certo? Claro, formando outras substâncias. Essa é a transformação, né? Então, olha só. Retomando o que eu passei na aula de teoria sobre esse assunto, quais as dicas para a gente poder fazer bem um balanceamento de equação química? Você, nesse momento, pode ter alguma dificuldade no seguinte: por onde eu começo, qual substância eu olho primeiro, qual elemento eu vou ter que ver se está igual nos reagentes e nos produtos, né? Dica para você: identifica na reação a substância que tem o maior número de elementos ou de átomos, tá? Consegue fazer isso aí? Olha, não está tão difícil, né? Olha aqui para o fosfato de cálcio, ó, Ca3PO42. A gente vê que é, digamos assim, a substância mais complexa aí da reação. Tem mais átomos aqui nela, né? Então, essa é a substância que vai ser o nosso ponto de partida para o balanceamento. Identifica a substância da reação que tem o maior número de elementos ou de átomos. Identificamos. E aí, o que eu faço? Eu vou fixar o coeficiente 1 aqui para essa substância, tá? Coloquei ali em outra cor, né, no azul, para diferenciar. Então, beleza. Já dei o ponto de partida para o meu balanceamento. Identifiquei a substância com o maior número de elementos ou de átomos e fixei aqui o coeficiente 1 para ela. Aí, segunda dica agora. Deixa
hidrogênio e oxigênio por último. Então, você sempre vai começar pelos outros elementos, deixa hidrogênio e oxigênio por último. Essas duas dicas vão te ajudar muito. Identificar para você começar o balanceamento a substância com maior número de elementos ou átomos, fixar o coeficiente para ela e depois deixar hidrogênio e oxigênio por último. Quais os elementos que nós temos nessa reação? Nós temos cálcio, oxigênio, hidrogênio e fósforo, né? Então, a gente vai deixar hidrogênio e oxigênio por último. Vamos começar pelo cálcio, né? Eu já fixei aqui o coeficiente para essa substância, que começa com o cálcio, então vamos começar por ele. O que eu preciso? Que o número de átomos seja igual nos reagentes e nos produtos, tá? Aqui nos produtos, quando eu coloquei esse coeficiente 1, né? O que eu tenho aqui de cálcio? Atomicidade 3 para ele, né? Com o coeficiente 1, 1 vezes 3. Coeficiente vezes a atomicidade, 3 átomos de cálcio. E o cálcio só aparece aqui porque aqui é água, não tem cálcio. Então, nos produtos eu tenho, né, nesse membro aqui, que envolve essas duas substâncias, que são os produtos, eu tenho 3 átomos de cálcio. Isso significa que nos reagentes eu preciso também ter 3 átomos de cálcio, tá? Eu tenho? Não. Ó, aqui se não tem nada, então isso significa um coeficiente 1, né? Atomicidade 1, aqui para o cálcio, se não tem nada é 1 também. Só um átomo de cálcio. Então isso está realmente desbalanceado. Eu preciso balancear, né? Porque como que eu coloquei um átomo de cálcio só e apareceram 3 nos produtos? Na reação não aparece e nem some átomo, tá? Vai ser o mesmo número. Então vamos balancear. Como que eu faço isso? Se são 3 átomos de cálcio aqui, para que eu tenha 3 átomos de cálcio aqui, vou ter que acertar o coeficiente, né? Então, eu vou colocar o coeficiente 3 ali. Agora sim, eu tenho 3 átomos de cálcio, né? Coeficiente vezes a atomicidade, que é 1. 3 vezes 1, 3 cálcio aqui e 3 cálcio aqui. Beleza, acertei o cálcio. Vamos olhar agora o fósforo. Onde que eu tenho fósforo aqui no primeiro membro, nos reagentes? Tenho aqui nessa substância, no ácido fosfórico. Quantos átomos? Ó, a atomicidade do fósforo está aqui. Não tem nada, então é 1. O coeficiente está como 1, se não tem nada é 1. Então, um átomo só de fósforo. E lá nos produtos, o fósforo aparece aqui, no fosfato de cálcio. Eu tenho a atomicidade dele 1 aqui, né? O coeficiente já fixei como 1, mas eu tenho esse 2 aqui, olha, que multiplica tudo que está dentro dos parênteses, tá? Então, vai ser 2 vezes 1, que era a atomicidade do fósforo lá dentro, 2 átomos de fósforo. Se eu tenho 2 aqui, eu preciso ter 2 aqui também, né? E se eu só tinha 1, como é que eu vou acertar? Vou colocar o coeficiente 2 aqui nessa substância, então, no ácido fosfórico, porque agora, coeficiente vezes a atomicidade, né? 2 vezes 1, 2. Então, beleza, 2 átomos de fósforo de cada lado, já acertei o cálcio e acertei o fósforo. Agora vamos no hidrogênio. Vamos olhar quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui no primeiro membro dos reagentes. Aqui nessa substância, no hidróxido de cálcio, eu tenho coeficiente vezes atomicidade. Tenho, ó, aqui lá dentro do parênteses, né, tem um hidrogênio, mas ele multiplica com 2 que está fora do parênteses aqui, tá? Então, 3 vezes 2, 6 átomos de hidrogênio aqui nessa substância. Aqui eu também tenho hidrogênio. 2 vezes 3, coeficiente vezes atomicidade, 6 também. Então, 6 daqui, 12 átomos de hidrogênio nos reagentes. Preciso ter 12 também lá nos produtos. O hidrogênio vai aparecer aqui na água, só 2 átomos, né? Olha a atomicidade 2 aqui do hidrogênio na água. Como que eu faço para ter 12 átomos de hidrogênio aqui? Preciso acertar esse coeficiente da água, né? Então, eu vou colocar o quê? 6, porque aí 6 vezes 2, 12. Beleza. Agora eu tenho 12 átomos de hidrogênio nos reagentes e nos produtos. Falta olhar o oxigênio. Vamos ver quanto de oxigênio eu tenho então nos reagentes. Ó, lá dentro, aqui dessa substância, o hidróxido de cálcio. Atomicidade 1 aqui do oxigênio, mas ele multiplica com 2 que está fora dos parênteses, né? E o coeficiente é 3. Então, 3 vezes 2, 6 átomos de oxigênio aqui, mais... E aqui? Coeficiente 2, atomicidade do oxigênio aqui no ácido fosfórico, 4. Ó. Então, 2 vezes 4, 8. Então, 6 daqui mais 8 daqui, 14 átomos de oxigênio nos reagentes. Preciso ter 14 nos produtos também. Vamos olhar se tem 14? Ó, aqui o coeficiente é 1, né? Para essa substância que eu vou olhar, que é o fosfato de cálcio.
Lá dentro eu tenho 4 átomos de oxigênio, né? A atomicidade dele aqui, vezes 2 que está fora, que vai multiplicar o que está dentro do parênteses. Então, 4 vezes 2, 8. O coeficiente é 1, né? Então, só essa multiplicação aqui. 4 vezes 2, 8 átomos de oxigênio nessa substância, mais... tem que olhar a água, ó. Aqui dentro da água, um átomo só de oxigênio, né? Atomicidade 1, porém coeficiente 6. Então, 6 vezes 1, 6. 8 daqui mais 6 daqui, 14 átomos de oxigênio também. Então, está balanceado, 14 átomos de oxigênio de cada lado. Assim, então, com os ajustes que já tínhamos feito antes, não precisamos mexer em mais nada, porque o oxigênio já ficou balanceado. Então, agora a gente precisa ver o quê? Se o que nós temos são os menores números inteiros possíveis, né? Porque um balanceamento de equação leva em consideração isso. A gente sempre vai precisar ter os menores números inteiros possíveis. E nós temos, né? Porque aqui esses números não são todos divisíveis por um mesmo número, de modo a conservar números inteiros. Se eu dividir tudo por 2, o 2 divide, o 6 divide, mas o 3 já fica fracionário, né? Se eu dividir tudo por 3, tentando simplificar também por contra o número, o 3 divide, o 6 divide, mas o 2 já fica fracionário. Então, conservando números inteiros, aí nós temos os menores possíveis. Beleza, então fizemos a primeira parte, balanceamos a equação com os menores números inteiros possíveis. Vimos que 3 mols de hidróxido de cálcio reagem com 2 mols de ácido fosfórico, produzindo 1 mol de fosfato de cálcio e 6 de água, tá? Agora a gente tem que somar os coeficientes e ver se vai dar um dos números aqui apresentados nas alternativas. Vamos somar os coeficientes, coisa mais fácil agora da vida, né? Já fizemos todo o trabalho, só somar os coeficientes. 3 mais 2, 5, mais 1, 6, mais 6, 12. Então, a gente tem aqui na alternativa E o número 12, que representa a soma dos coeficientes com a equação balanceada. Beleza, gente? Ficamos por aqui, então. Essa foi a nossa questão resolvida. Valeu, um abraço e até a próxima.